Bom, tô preparando o carro aqui. Vocês já vão saber por quê. 21.151 quilômetros. Apertei o freio de mão de novo. Estamos com pouco mais de meio tanque, 200 km de autonomia aproximadamente. Nosso diário de bordo. Sentra tá com a luz da injeção ainda acesa, só que agora nós vamos rodar aí pelos próximos dias muitos quilômetros, então provavelmente ele vai... Algumas águas vão rolar. Tá chegando agora. Meu nome é Rodrigo, testo carros por muitos quilômetros para você saber exatamente o que você quer comprar, o que você vai comprar, ou para você ter um elemento de comparação importante aí da maioria dos carros da categoria. Estamos com o Sentra 2.0 Advance, esse aqui é ano 2023, modelo 2024. Pegamos com 20.400 quilômetros. É isso? O carro que menos rodou aqui na estrada. Nós vamos começar a rodar mais na estrada com ele aqui nos próximos capítulos, tá? Estamos com 21.151 quilômetros. Ar-condicionado num dia como hoje, que a temperatura externa está quase 35 graus, ajuda demais, como vocês sabem, como vocês têm acompanhado. E vamos de estrada, vamos falar um pouquinho, fazer um pupurri. Nos próximos capítulos agora na playlist do Centro vai ser estrada full time. Vou até o Paraná com ele, só que eu vou fazer pernas até lá. Me programei para fazer viagens para atender demandas transitórias até lá, em outras localidades, e vamos embora. Sem dúvida esse baú aqui, que é praticamente um baú nesse console central do Sentra, é um diferencial mesmo. Bom, a chave do carro tá aqui. Espero não esquecê-la aqui em São Paulo. Vambora. Tanque cheio, só coube 20 litros. Acabei de fazer ali a média e deu 9.4. Tá marcando 9.7 no painel. Pra você ver que não é tanta diferença assim. A maioria dos carros não é tanta diferença, né? E bom, zerei tudo aqui. Tudo zerado. Zerei? Vamos ver. Tudo zerado. Vambora? Vamos nessa. Pneus calibrados com 33 libras. Eu não zerei aqui a pressão dos pneus, mas deixa eu afrouxar um pouco esse cinto aqui, que haja apertar aqui as coisas. Afrouxar no sentido, vocês sabem, né? Não é afrouxar propriamente, não deixar tão apertado aqui na barriga. Tem que deixar uma folguinha. Vamos nessa. Por que tá mandando ir pra Gentil de Moura? Vamos ver aqui, vamos fazer o nosso caminho aqui, ó. 4 horas e 40 no percurso total, mas eu vou fazer várias paradas para conseguir trabalhar nessas localidades. Considere, ó, porque tem um monte de garrafa aqui, inclusive garrafa metálica no carro, mas é incrível como a suspensão dele, por ser independente aqui, patrola tudo, patrola absolutamente tudo, né? E na hora de pegar a frente, ó, nada de pegar com facilidade não, viu? E é incrível como ele tem uma solidez de construção, que eu falo pra vocês, que parece que ele vai enfrentar tudo e não vai acontecer nada, entendeu? Não é aquele... Longe de parecer que é um carro frágil, longe, assim, né? Em nenhum minuto aqui você acha que você está num carro frágil, tá? Ele tá o tempo todo mostrando uma solidez bem boa, inclusive. Inclusive, um de vocês me perguntou qual que é a marca dos pneus, né? Ele tá calçado com Michelin 215/50 raio 17, né? Acho que os pneus aqui fazem toda a diferença, até no isolamento acústico. Vocês têm observado aí nos demais carros que a gente testou, muito barulho de rodagem dos pneus, mas ainda não havíamos pegado a Castelo Branco com com o Sentra. A autonomia está de módicos 401 km, né? É o que parece aqui, né? Que vai rodar poucos quilômetros. Não zerei velocidade média também, deixa quieto. E a primeira média de consumo aqui deu 6.4 km por litro. Acabei de sair do posto.
Vambora? Vou deixar bem claro para vocês, o fato dele ser, olha como é bonito o interior, né? O fato dele ser CVT aqui é o que tem mais me trazido conforto e prazer em dirigir na cidade, tá? Porque vocês viram lá o Compass, aquela questão da troca das marchas que eu vivo falando para vocês, fica desencontrando as marchas, a mesma coisa, especialmente na cidade, né? E aqui esse motor, então nós temos um conjunto de CVT com motor aspirado, ou seja, sinônimo de muita regularidade mecânica, né? Porque não tem interferência do câmbio, você não vê o câmbio se desencontrando, como eu falei, e ao mesmo tempo você não vê o barulho de motor 3 cilindros ou do turbo engripando e desengripando conforme ele quer, né? Que geralmente é assim, né? Mas é um dos melhores carros que passaram por aqui. Inclusive me perguntaram quais os carros mais confortáveis que passaram aqui pelo canal. E eu citei 3008, o Tiggo 7, citei o Corolla e a Tracker só pela questão do banco, exclusivamente pela questão do banco, né? E aí o Sentra poderia ser um dos mais confortáveis também. Para mim, a única questão que chama a atenção é o assoalho, que é um pouco raso, então, e o banco, que é um pouco curto. Apesar do banco ser bem confortável, sobra bastante espaço aqui pro banco, né? E a questão do freio de pé aqui, eu não posso desmerecer a crítica de vocês, apesar dele não ter me atrapalhado aqui, como eu falei, né? Já está com bons 9,2 km por litro nesses primeiros contatos aqui. O fato de ter um console central alto ajuda nessa... Ó, inclusive a garrafa tá gelada, porque ela tá recebendo aqui a ventilação. Carregamento somente com fio, que vocês sabem, dá para suprir aí com algumas questões, mas eu queria que vocês olhassem aqui o acabamento, ó, que agora tá mais claro. O acabamento realmente desse painel aqui, não é só essa parte. O pessoal perguntou aqui se tem uma texturinha, tem uma textura, é um plástico, mas é bem bonito, realmente bem bonito. O pessoal falou assim, você dirige com os braços esticados. Não, pessoal, é a angulação da câmera. Tem que ter uma leve flexão nos braços, como eu tenho aqui, ó. É que na verdade eu coloco às vezes a mão aqui em cima só para aliviar as tensões mesmo, mas normalmente eu fico com a mão aqui na posição 10 para as 2, que é mais ou menos a mais conveniente, a mais indicada para dirigir, né? Mas eu tenho uma flexão de braço importante. Eu não posso ficar nem muito flexionado e nem muito esticado, mas às vezes eu que flexiono mais ou estico mais em razão do tempo de viagem aí, que não é brincadeira, né? Os quilômetros rodados. Rodrigo, ele tem algum barulhinho? Tem sim, não é possível. Não tem nenhum barulho. Não tem barulho de acabamento. Não tem absolutamente nada. Não tem. Aquela vez lá que eu passei um pouco mais rápido na lombada, eu senti alguma coisa no step lá, fazendo um barulho. Mas absolutamente nada. Nada. Não tem barulho nenhum. O consumo já está ali em bons 10,7. Lembrando que coloquei gasolina aditivada do posto Ipiranga. Ipiranga, acho que, se não me engano. E é aquilo que eu te falei, ó, já tá 11. Se você andar em vias de trânsito rápido com Sentra, vai ser um dos carros mais econômicos que você já teve, tá? É um conjunto muito econômico mesmo. Não posso dizer tal qual quanto o Corolla, que era econômico, mas esse aqui é muito mais econômico que o Corolla, sem dúvida, mas tem menos potência também, né? Menos potência. Talvez o CVT dele aqui seja um pouco mais acertado que o do Corolla, se levarmos em consideração ali o desempenho, sendo o mesmo motor e a questão do desempenho, a mesma cilindrada, desculpa. Eu falei no começo, lá nos primeiros capítulos, Subaru, eu falei nos primeiros capítulos que se você mora numa cidade plana, né, que tem vias de trânsito rápido, andando como eu tô andando aqui, eu falei que ele faria 13 km por litro na cidade, né? Andando sem trânsito, né? E ó, já tá bons 11,8. E mesmo na subida, é uma subidinha aqui, ó, ele tá melhorando o consumo, tá 12 km por litro agora. Uma outra coisa que falaram pra mim é sobre o barulho do CVT, né? Pessoal, o motor, né, de deixar o giro subir, não incomoda de forma alguma, só quando você dá pé mesmo, mas aí todo carro faz da mesma forma, né? Eu acho ele muito, muito confortável, sem dúvida. E aí estamos com 12,3 km por litro, mesmo com um pouquinho de trânsito.
E uma coisa que vocês me disseram também, Rodrigo, tá passando, quando eu comecei a falar sobre a questão da ergonomia, do espaço interno e tal, tá passando as alegrias dos primeiros contatos com o carro. Absolutamente não. Eu passei a ser um avaliador de carros, e quanto mais vocês analisam de forma crítica, né, o meu trabalho, e analisam também e quanto mais eu vou conhecendo dos carros aqui, mais eu tenho que analisar de forma mais crítica ainda e abordar mais pontos, né? Eu tenho que abordar mais pontos, porque é aquilo que eu sempre digo, algumas questões podem ser o divisor de águas entre você gostar de um carro ou não, né? Até da questão do uso do carro, pode ser totalmente diferente, né? Então, eu sempre explico para vocês que, por exemplo, tem gente que, se o carro for baixo, só pelo carro ser baixo e raspar em algum lugar, a pessoa desanima do carro. A pessoa o avião decolando. Então a pessoa desanima do carro, né? Então é bem assim. Por exemplo, tem gente que não gosta de uma direção baixa, absolutamente, não quer andar no carro com uma direção baixa, se sente mal por isso. O carro pode ser o melhor carro do mundo, mas a pessoa se sente mal. Então eu tenho que avaliar tudo isso, né? Eu tenho que avaliar para fazer uma questão, para mostrar para vocês uma questão mais condizente com a realidade, para abranger mais pessoas, né? Essa que é a minha preocupação, sinceramente. A minha preocupação é essa. Então é por isso que eu falo também de pontos negativos, que o Sentra é um ótimo produto. É um ótimo produto. Talvez o melhor da categoria, que já está bem resumida a categoria, né? Mas eu creio que ele seja o melhor da categoria sem analisar a questão custo-benefício. Eu estou olhando por ele mesmo. Aí a questão do custo-benefício, por exemplo, só a hegemonia da marca Toyota no Brasil, né? Veja bem, Nissan no mundo tranquilo, né? Mas no Brasil a Nissan, agora com a parceria tal, pode ser que a situação mude de figura, mas precisa de investimento aqui em tecnologia no Nissan tal. Agora a questão da dirigibilidade é muito melhor do que o do Corolla, sem dúvida. É muito melhor. Ele é mais sólido que o Corolla ainda, acreditem. Ele é robusto, ele tem uma direção muito mais direta. Eu achei ele mais silencioso que o Corolla por dentro. E mais sensação de carro na mão ainda. Longe de falar que o Corolla não é, viu? É assim, isso aqui é só rodando em situações das mais adversas para você conseguir chegar numa conclusão dessa, tá? E continua sendo uma opinião muito particular. O ar-condicionado dele, que eu falo sempre que é um capítulo à parte, também já é outra questão que se destaca bastante do Corolla, que tem um ar-condicionado muito bom. Mas aliás, o melhor ar-condicionado que passou aqui pelo canal foi do Nissan Sentra, tá? Então, você quer ficar numa câmara frigorífica, você compre um Sentra. Você gosta de ficar congelado dentro do carro, ó. Agora a temperatura externa está 31 graus, mas acho que vai aumentar muito ainda. E muito realmente... Que isso, motoca? Muito gelada a cabine, ó. 12,1 km por litro. Enquanto nós já rodamos... Esqueci de... Vamos ver aqui, peraí. Sempre pra achar, não é... esqueci de colocar no modo eco, pessoal. Vamos colocar no modo eco também. Isso. Rodamos apenas 8,6 km. Ainda voltando nessa temática do câmbio CVT, né? Veja bem, a maior parte do tempo eu tô aqui, ó, na cidade, andando com o carro. A maior parte do meu tempo e do tempo de vocês também, né? A maior parte do tempo você tá andando devagar, tal, com o carro sem grandes aceleros, tal. Então tem um carro com câmbio CVT na cidade, quando ele sai assim suave, parece que tá desligado o carro, sem muitos balanços de carroceria. É muito bom. É muito bom. Inclusive o pessoal tá me falando no Instagram lá, eu aluguei um T-Cross 250 e tal, e o câmbio não conversa a mesma língua que o motor. Não... vou fechar o trânsito. Nunca fico no...
Então que o câmbio do T-Cross 250 não casa muito bem com o motor. É uma coisa que eu falo sempre, né? Eu falo 200 TSI casa melhor. Aí você fala pra mim, imagina que não sei o que, 250. Eu não falei que o 250 é melhor do que o 200, né? Absolutamente. Meus amigos, eu fiquei uns 35 minutos com uma cliente no telefone agora há pouco. Vocês não têm ideia do trânsito que eu peguei para chegar até aqui na Marginal. E o carro ainda está com bons 10,3 km por litro. 10,3 km por litro. Eu tava falando, veja bem, eu tô 35 minutos sem contato aqui com, né, com o meu histórico. Mas o que eu estava falando? Eu estava falando, acho que do T-Cross 250 e do 200, né? Então, assim, a maior parte do tempo você vai estar andando, você vai andar devagar com o carro como eu tô andando aqui, tá? Então, nesse ponto, por exemplo, o Sentra, ele é muito confortável mesmo de andar. Vamos ver agora, pegando bastante estrada, para ver se a situação muda de figura, né? Se eu vou achar que ele é... Nossa senhora! Nossa senhora! Por que eu tô falando Nossa Senhora? Porque onde estava o cockpit foi arrebentado praticamente. Não sei se vocês viram. Do HRV. Eu acelerando o Sentra aqui, falei, ué, agora alguma coisa tá acontecendo de errado aqui. O carro não tá indo. Eu acelerando, o giro não subia. Ou seja, modo eco, né, pessoal? Agora que eu me toquei. O modo eco funciona muito bem. Todos os modos funcionam muito bem aqui. O Sport, ele permite que você mantenha os pedal shifts, né, o câmbio pelo volante, de forma até você desativar de novo, né, ele não volta pro drive. E o modo eco deixa o carro muito, muito suave mesmo. Ó, tô quase chegando na Castelo Branco e o consumo tá de 11,3 km por litro, mas era para estar uns 15, viu? Porque realmente tudo parado naquele percurso lá. Que o T-Cross é bonito, não podemos negar, né? Agora, a autonomia tá de 402 km ainda. Eu acho que quando saí de lá tava 400, não tava? Você vê que já rodei e continua a mesma coisa. Aí é nave. Eu lembro que eu passei aqui com a Mercedes C200 do meu tio. E eu lembro bastante desse cockpit aqui, desse miolo central, que lembro da Mercedes, né? Já falei sobre isso. Igual um de vocês falei, eu falei desempenho de Corolla, interna que lembra Mercedes, longe de ser a mesma qualidade mesmo luxo, né? Vamos dizer assim, até a qualidade pode ser parecida, mas longe de ser o mesmo luxo. Mas, e aí algum de vocês falou assim, consumo de Uno, né? E o consumo tá, ó, 12,2 km por litro, estamos no modo eco. Mas sabe o que é um carro que não tem interferência do asfalto? Não existe ressonância dos pneus, ó, como vocês estão vendo. Absolutamente silencioso, com ar gelado e pouquíssima movimentação de carroceria. Mesmo sendo um carro baixo, você acha que ele vai ter aquele comportamento do Corolla, às vezes, de sentir bastante o asfalto? Absolutamente aqui não. Aqui é diferente. Ainda estou no modo eco. Vou falar para vocês mais uma vez, o modo... Nossa, uma coisa refletindo aqui na gente. O modo de você, a forma como você acompanha o canal e deixa o seu like é o combustível para a gente continuar na ativa. A visualização dos vídeos, isso é uma coisa tão óbvia, né? Eu sei que vocês sabem, então eu vou pedir o like para vocês deixar nos comentários o que você quer ver por aqui, o que você tá achando da playlist do Sentra. Mais um para nossa conta aí. Outra coisa que eu acho bem elegante no carro é o painel. Apesar de ter uma iluminação aqui simples, né, com material praticamente monocromático, você tem uma facilidade de visualizar também, tanto o digital ali, como não é uma coisa que é muito forte à noite, nem durante o dia, tal. E outra coisa super importante, a multimídia ainda tem alguns reflexos, como vocês estão vendo ali. Porém, o painel aqui do centro não tem nenhum reflexo. Nada. Pelo menos eu não percebi nos últimos capítulos da nossa jornada. Retrovisor já disse para vocês e vou repetir porque
que frise-se, aí poderia ser um pouco maior, poderia sim senhor, até para dar uma dimensão melhor do carro. Eu percebi aqui, se você coloca no modo Sport, ele estava no modo Eco, se você coloca no modo Sport, ó, eu tô freando antes do cara, o cara não percebeu que freou. Tempo estimado no engarrafamento, 8 minutos. Quando você coloca no modo Sport, ele desativa o modo Eco, beleza, mas aí quando você tira do modo Sport, ele não volta pro modo Eco, você tem que acionar de novo. Agora que baixou um pouquinho ali a barra de consumo de combustível. Se não bastasse, trânsito, ó, a média de 12,8 km por litro. Eu fico embasbacado com o consumo. Estamos na região de Barueri. Uns 32 km em 1 hora e a autonomia está 417 km. Está melhorando a autonomia aqui gradativamente. Acho que até ficar mais para e passo com o consumo real. Modo Eco, o CVT fica muito bom assim. Se acelera, ele sobe o giro bem devagarzinho e mesmo assim vai empurrando o carro muito bem, né? Perguntaram para mim se o volante, disseram que o volante não tem base achatada. Tem, pessoal. Não é um volante tão pequeno, mas a empunhadura dele é boa, de modo que você sente o carro bem direto. Mas tem a base achatada, sim senhor. Eu fico tentando encontrar palavras para descrever todo o comportamento dinâmico do carro, né? Então eu já falei de feeling de direção, já falei de feeling de suspensão e câmbio, né? Eu falei de toda a questão de como o carro se comporta. E aí tem um outro fator que eu estou percebendo aqui bem importante, que é óbvio que por conta até do conjunto de suspensão ele tem uma frenagem equilibrada, né? Sem balanço de carroceria e sem desequilíbrio da carroceria de uma forma geral, né? Porque pela própria constituição da suspensão e por aí vai. Agora, uma coisa importante, freios igualmente bons, muito bem modulados e param o carro sem sustos, assim. E isso tudo que eu tô falando é acima da média, tá? Então se eu tô falando, veja bem, quando eu falo que o freio é razoável tal, o freio é bom. Quando o freio é acima da média, eu falo que é acima da média, entendeu? Aquela coisa, nossa, quando você freia o carro, você fala, puxa, o freio é bom mesmo. Mesmo em frenagens, sem necessidade de frenagens de emergência, mas só nas frenagens medianas você já percebe o quanto ele freia com desenvoltura. Perguntou sobre o aquecimento, sobre o resfriamento de banco. Não, pessoal, ele tem aquecimento de banco. Por isso que eu falo, não tem vidro com toque, mas tem aquecimento de banco, né? E eu já liguei ali para ver como é que funciona, se funciona rápido, assim, ele aquece o banco rapidinho. Não precisa de demorar muito não. E o consumo está melhorando aí, bons 13 km por litro. Esse aqui é o modo do indicativo Eco e esse aqui é o modo do indicativo do consumo normal. Barulho de vento mínimo. Vou deixar no velocímetro digital para você ter uma ideia da velocidade. Será que eu consigo me liberar aqui? Com o modo Eco você tem que... é
é mais importante usar o modo eco na cidade, tá? Na estrada eu tô deixando aqui só para sentir um pouco o carro, mas o giro, você dá pé, o giro não sobe. É legal para andar em velocidades constantes, eu creio que deve ser legal. E a autonomia melhorou para 426 km. Estamos com 21.192. Muito confortável mesmo, viu? Olha, só a questão do assoalho para quem é pesudo ou um pouco mais alto também, pode ser que, como eu falei, o assoalho muito raso atrapalha um pouquinho, mesmo na posição correta de dirigir mais baixa. E aí uns de vocês me disseram assim, não, coloca o banco numa posição mais alta. Não adianta, pessoal, você fica muito alto no carro também. Velocidade reduzida adiante. Umas questões importantes que demonstram que um carro é sofisticado na construção dele. Fora a ausência de ruídos internos, né? Essa questão da carroceria, demais. O policial embaixo da placa no escuro, multando as pessoas Aproximando-se de um pedágio. com a pistolinha de velocidade. Mas então tem algumas coisas que demonstram essa questão do carro ser mais bem construído, né? Então aqui, peraí, vamos lá. E eu falava mais sobre qualidade construtiva e tenho falado menos sobre isso, né? Sobre especificamente o que é a qualidade construtiva, não só envolvendo o chassi do carro, da própria concepção do carro, mas como se traduz na prática, né? O que você percebe aqui, ó, talvez até pelo conjunto de rodas de pneus, né, que não existe transferência, apesar do carro ser extremamente direto, de ele apontar muito bem, não existe transferência das rodas para o volante do Sentra. Então você não sente muito o chão né? Não é um carro que você está vibrando aqui junto com o chão. E às vezes eu senti um pouco disso no Corolla, mas acho que por causa dos pneus, né? Aqui você sente o carro bem isolado, assim. Bem isolado. Tá no modo eco ainda. Eu tirei do modo eco, porque nas subidas assim que você exige desempenho, ele falta potência ali. Agora ele tá mais sensível, tá vendo o acelerador? Qualquer coisinha ele já dá pé. Mas então essa questão da falta de transferência do que está acontecendo lá fora para quem está dirigindo se traduz em muito conforto. É isso que vai te deixar um pouco mais descansado numa viagem mais longa como essa aqui que eu vou fazer durante os próximos capítulos aí. Vou usar bastante o carro, né? Então um banco mais confortável, sensação de frenagem mais evidente também, quando você tem um freio que pinça melhor, né? Aquele freio que qualquer coisa você já sente ele freando, se traduz em mais conforto, porque você fica menos preocupado com a questão da antecipação de frenagem e por aí vai, entendeu? É uma série de coisas que traduz num conforto real de dirigir aqui o carro. Gosta do meu conteúdo? Deixa o like, tá? Estamos ainda faltam uns 170 km para a primeira perna da jornada da nossa estrada aqui, da nossa viagem. Estamos passando por Santana do Parnaíba, batendo uma série de pedrinhas aí dos caminhões. Esse dia choveu bastante para cá, né? Então acaba ficando bem suja a estrada. Quanto estamos de consumo? 13,5 km por litro. Daqui a pouco eu faço diário de bordo. O cara entra na frente do caminhão e freia. Você vê que quase 140, ele não chegou a 2.000 giros ainda.
CVT, ele é tão bem preparado que ele, quando você aperta um pouquinho o acelerador, ele dá uma despertada no motor, né? E aí ele segura um pouquinho ali, alguns segundos, para ver o que você vai fazer. Ele não fica subindo e descendo assim o giro à toa. Ó, já melhorou para 435 km de autonomia. E nós rodamos quanto? 51,9 km, 13,7 km por litro. Extremamente econômico. Outra coisa que me perguntaram é se a simulação, se ocorre a simulação de marcha. Além de ocorrer a simulação de marcha, ela não acontece só quando você dá pé forte, mas o pé intermediário também acontece simulação de marcha. Eu acho legal isso, tá? Pode ser que seja uma coisa ruim em relação ao desempenho máximo do carro, né? Quando você quer dar um pé mais fundo, porque o fato do CVT às vezes pregar o giro lá em cima acaba tornando a aceleração mais vigorosa ainda, né? Mas é confortável porque ele faz uma simulação bem feita aqui no caso do Sentra. Um motor extremamente elástico. E que tem muito conforto mesmo. Estou no modo normal e não no modo eco, tá ventando bastante também. Esse é o contorno de curva dele. Você vê que é 150, ele não chegou a 2.500 giros. Demais, não é? E o consumo? 13,8 km por litro. Cuidado, veículo no acostamento à frente. Só tá melhorando, só tá aumentando, mesmo andando mais rápido. 444 km agora pro final do tanque. Veículo no acostamento à frente. Por fora ele parece um carro elegante, né? Com linhas clássicas assim e imponentes. Por dentro ele é extremamente confortável, igualmente elegante, carece de tecnologia e ao mesmo tempo é sofisticado. A sofisticação dele aqui te remete a sensação de um antigo bem construído, né? Então do que é antigo, mas muito bem construído. Estou acostumado a andar no carro com multimídia ultra moderno, né? Com desempenho com turbo, tal, e por aí vai. Só que a multimídia vai travando, essa aqui não travou em nenhum minuto. O painel digital tem um monte de reflexos, geralmente esse aqui não tem nenhum reflexo. O carro vai às vezes com muito plástico, de várias texturas, mas com muito plástico fazendo muito barulho. E aqui vai no silêncio absoluto. Espia só, 14,1 km por litro andando entre 120 e 140. 14,3. Aquele ali, pessoal, o pessoal fala assim pra mim, é o instantâneo. Não, pessoal, o instantâneo é o que tá embaixo, a barrinha. Em cima Cuidado, é a média mesmo. No acostamento à frente. Em cima é a média, é o consumo médio, tá? Às vezes quando você está retomando a velocidade de 80 a 120 só para retomar, ele não encosta nos 3.000 giros. E eu me recordo bastante do Corolla ficar 3.500 giros nessa condição. E não só pela questão do RPM menor aqui, você tem também, isso se traduz numa calibração do CVT melhor, né? Mas você tem também e veja bem, não estou falando de desempenho, mas
de sensibilidade do pedal ali para retomada de velocidade mais tranquila, você tem um barulho menor no Sentra do que no Corolla. É mais silencioso o barulho do motor do que no Corolla XEI, tá? Que nós testamos em 2022 no canal. É isso aí. Cuidado, obras na via reportado à frente. Rodar suave e muito bom. Veículo no acostamento à frente. A 160 ele tá 2.500 e poucos giros, alguma coisa assim. Toro tá carregada. Subidão. Qualidade do carro de uma forma geral, até os pedal shifts tem um material bom aqui. Parece de alumínio, é plástico tudo, mas a textura dele, a forma como você pega aqui no pedal shift, você passa as marchas, parece de alumínio. Se você deixar aqui, ele desembesta 14 km por litro. 14 km por litro. CVT 2.0, mais de 150 cavalos e motor monocombustível. Eu acho que essa Toro não está só carregada, ela está também com os pneus arriados. Cuidado, veículo no acostamento à frente. Quando não tem ninguém, eu fico trocando de faixa às vezes, para eu melhorar meu reflexo e minha atenção, não acostumar com a reta. Compass Limited 4x4 2.0 turbo diesel. Nós testamos uma unidade Longitude 2022 turbo diesel aqui no canal, que foi muito bom mesmo. Dia muito bonito, né? Tá ventando demais.
Acho que na Castelo Branco vocês conseguem perceber onde é subida, onde é descida. Outro dia me marcaram no vídeo do Hazuki Backstage, falando que ele tá passando pelos mesmos lugares que eu tô passando, né? É exatamente isso, mas esse trajeto que a gente faz há muitos anos, né? Até na Camponesa ele foi lá, o lugar que a gente vai almoçar lá, muito bacana. Eu vou passar por lá mais tarde, num outro capítulo, mas não sei se eu vou conseguir almoçar lá. Almoçar não vou mesmo, mas... Caminhão zerado, hein? Sem placa. Já tá batendo, jogando as pedras aqui pra nós. E o consumo? 14,3 km por litro. Por favor, deixe nos comentários o que vocês estão achando desse consumo. Só tá aumentando a autonomia ainda, mesmo assim, ó, 454 km de autonomia. Lembrando que a região da Castelo venta muito e ainda por cima ar-condicionado ligado. Ó, a suspensão nesses buracos aqui, ó, transmite muita solidez. Nesses buracos não, nesses remendos, né? Suspensão consistente. Mas acho que grande parte do conforto aqui, em relação ao Corolla, acho que são os pneus. Olha isso, pessoal, não tá vendo? Freou e não tem ninguém. A 170 não chegou a 3.000 giros. Subidão. Olha a Toro. Isso é louco. Anda demais. Anda muito. Anda e anda muito. CVT muito bem calibrado, de modo que ele não fica ali tão despachado na descida. Às vezes você dá um pezinho no freio, ele dá uma subidinha no giro para segurar um pouquinho o carro, como se fizesse as caras de freio motor, né? Muito bom mesmo. E o consumo andando nessa tocada 13,9 km por litro. E a Toro agora quer empurrar aqui o nosso... centroso. Máximo prazer de dirigir, tá? Batendo no meu ombro aqui, saídas centrais que eu coloquei mais para lá, mas mesmo a 24 graus e meio o carro está completamente refrigerado. Desnecessário saída de ar traseira aqui, ou talvez totalmente necessária para você diluir um pouco o ar de forma mais uniforme, né?
tentar diminuir, deixar bem fraquinho para refrigerar o carro inteiro, né? Mas o melhor que passou por aqui, sem dúvida. Radar de velocidade à frente. Mas tá ventando, vocês não têm ideia, viu? Dessa vez aqui tá ventando mais do que o normal que a gente vê por aqui ainda. Eu falei pra você que a forma como ele emula as marchas parece DSG, né? Depois vocês olham no conta-giros, a forma como ele cai o conta-giros ali. Ó, olhando. Que caminhão bonito, hein? Mercedes-Benz. E o consumo, quanto estamos? 13,8 km por litro, 114 km rodados. Já estamos quase terminando ali o primeiro trecho da nossa viagem. E nenhuma intercorrência aqui no carro, senão a manutenção da luz da injeção eletrônica. Bonito mesmo. Cuidado, obras na via reportado à frente. Subidão. Olha como cresce a velocidade. No acostamento à frente. Cresce demais a velocidade na subida também, ó. Aqui, a quantidade de insetos aqui no para-brisa é mínima, né? Agora daqui a pouco, as próximas viagens lá mais pra frente, lá perto do Paraná, a situação muda completamente de figura. Cadê o barulho no sonorizador? Absolutamente nenhum. É muito gostoso a emulação do CVT. Esse consumo é o giro baixo, né? Bom, encerrando nossa primeira perna da viagem. Vamos parar no posto, tomar um cafezinho, abrir o notebook, trabalhar um pouco. Mas os próximos... algumas coisas serão cenas nos próximos capítulos. E aí, como é que estamos de consumo? 13,3 km por litro, 128 km rodados, 1 hora e 55 de viagem. Acreditem vocês. Esperamos que os próximos capítulos sejam sem a luz da injeção acesa. Agradeço a sua audiência. Até nossos próximos capítulos, nossas próximas histórias. Fui!